Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que vocês possam estar bem nas vossas casas. Esse momento tão difícil para todos, né? É uma situação que mistura um pouco de situação surreal, de incredulidade. Mas eu espero que eu possa estar encontrando vocês aí, meus alunos de auditoria contábil, todos bem em casa, tá? Pessoal, primeiramente a gente fez essas videoaulas aqui com o intuito de tá dando um suporte para que vocês possam depois rever as aulas minimamente, conforme necessário, tá? Mas é fundamental que vocês tenham aí em mente que esse conteúdo, especificamente falando, é um conteúdo bem técnico, bem específico, é um conteúdo literalmente normativo. O que a gente vai estar estudando? As normas de auditoria, tanto as normas técnicas quanto as normas profissionais, tá bom? Então vamos dar uma acompanhando o material, vamos lendo aos poucos, explicando, e com base nisso a gente vai tecendo aí os comentários e os ajustes necessários, tá bom? Ok? Vamos acompanhar o material que vocês já têm disponível em nosso portal. Muito bem. As normas de auditoria, pessoal, elas, como toda e qualquer profissão, ela tem um conjunto de regras, um arcabouço regulamentativo que vai determinar o quê, né? Que vai determinar como os padrões, como você deve executar o seu trabalho, as suas operações, né? Então, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista ético, então as normas de auditoria, elas vão determinar tanto o arcabouço, né, que regulamenta os procedimentos de auditoria, ou seja, todas as ações, todos os trabalhos que você executará, bem como as normas as quais o profissional e o trabalho a que ele desenvolve devem ter ali parametrizadas. Então, basicamente, o que são as normas de auditoria? São padrões técnicos que objetivam a qualificação e garantem a atuação consistente tecnicamente, suficiente do auditor e de seu parecer. Ou seja, né, pessoal, literalmente a gente pode dizer que são as regras, os padrões pré-estabelecidos para que as normas de auditoria tenham substância, substrato técnico para que seu parecer possa estar devidamente embasado. Essas normas de auditoria, elas não são todas iguais, né? A gente pode dividir aqui basicamente, né? Podemos dividir duas regras, dois grupos em linhas gerais. A parte das normas e a parte dos procedimentos. Quando a gente fala de normas, nós estamos falando necessariamente, pessoal, quando nós falamos de norma, nós estamos falando das medidas. Nós vamos estar falando basicamente das leis, as regras. A gente vai estar tratando, digamos, da legislação. Vou colocar legislação aqui, mas a gente está falando da parte normativa, né? Ou seja, o que está escrito, como deve ser executado, como você deve se portar, quais os pressupostos, quais as premissas básicas para o seu trabalho, ok? Então, se as normas é o arcabouço, né, o conjunto normativo, os procedimentos ele vai estar relacionado ao quê? A como colocar em prática as normas que você viu anteriormente. Normas, então, é o conjunto de regras, digamos assim, o conjunto escrito, né, as medidas relacionadas às qualidades, como você deve tratar os seus procedimentos. E o procedimento é a ação em si. Então, norma é a regra. Um procedimento é como você vai colocar em prática aquele conjunto de regras previamente estipulados, tá certo? Os procedimentos. Aqui, pessoal, eu estou colocando para vocês que, na minha opinião, uma das melhores bibliografias em torno do assunto tá no capítulo 4, que trata das normas auditorias. Norma de auditoria vai, né, da página 53 à página 90 do livro do professor Atier, né? Auditoria, conceitos e aplicações. O bacana aqui é que esse livro ele está disponível para vocês na nossa biblioteca virtual. Daqui a pouquinho a gente vai usar ele, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa aulinha, nossa explicação aqui para vocês, tá? Bom, conforme eu já falei para vocês anteriormente em sala, a Lei 11.638 de 2007, ela deu uma nova roupagem ao trabalho contábil.
né? Se antes se o nosso processo contábil aqui no Brasil, ele, digamos assim, ele diferia um pouco, era um pouquinho diferente de alguns modelos do mundo todo, basicamente a partir de 2007, com a legislação aqui na tela, a contabilidade nacional, ela ganha uma nova roupagem e uniformidade, ou seja, um padrão praticamente internacional de demonstrações contábeis. A gente pode verificar isso através da resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1328/2011, ok? Então, com base nisso, né, não só o processo contábil, as demonstrações contábeis ficaram modificadas, né, elas foram alteradas, bem como todos os profissionais que circundam, que orbitam ali em torno do trabalho contábil, também tiveram os seus processos, as suas ações, as suas rotinas também alteradas. Entre esses profissionais, né, nós podemos destacar aqui, e é o que nos cabe, o trabalho do auditor. Diante disso, nós tivemos aqui foi revisada, né, a NBC, que normatizava, que dava regras gerais para o trabalho, né? Então, a resolução do Conselho, resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 1448 de 2018, ela estabeleceu um novo padrão para determinar as normas brasileiras de contabilidade. Em linhas gerais, pessoal, a gente às vezes discute, né, quando é um NBC, quando é uma questão técnica, qual a característica, então a gente já sabe que, a partir dali, toda e qualquer alteração, né, ou seja, quando dá-se nova redação à norma, a sigla da norma é mantida e quando a nova redação é identificada, a gente tem a letra R e o número sequencial, tá certo? Quando a alteração é parcial, é só editado, é feita uma revisão da NBC e ajustes são executados na própria norma alterada. Bom, aqui, pessoal, nós precisamos começar a fazer algumas distinções. As normas brasileiras de contabilidade, elas se diferem em normas profissionais e normas técnicas. As normas profissionais, elas vão tratar do exercício profissional do profissional contábil, né? Então aqui nós temos a NBC-PG, que ela vai tratar das normas profissionais gerais, a NBC-PA, que trata especificamente do trabalho do auditor independente, e é essa que nos interessa, e a gente vai verificar no próximo módulo, e nós temos aqui a NBC-PP. Qual o objetivo dela? Tratar do perito contábil. Então, as normas profissionais, né, ou seja, as NBCs PES, conforme vocês podem ver aqui, elas são normas profissionais. Ela trata do exercício do profissional de contabilidade e aqui trata especificamente de cada um deles, tá bom? Já as normas técnicas, pessoal, ela trata dos conceitos doutrinários, das regras, do procedimento, do conjunto, né? Do conjunto de procedimentos e regras normativos que vai doutrinar, parametrizar, caracterizar, que vai poder orientar todos os trabalhos contábeis no geral, né? Então nós temos aqui todas as NBCs, percebam que a NBC-T trata das NBCs técnicas, as NBCs, né, PES, NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade, para fins do profissional. E as NBCs TES tratam dos aspectos técnicos, né? Então, mesma coisa, olha só, galerinha. Então, nós temos aqui a NBC-T geral, que vai tratar do todo o normativo contábil como um todo, em sua ampla generalidade, né? Todas as normas completas, toda a parte que é simplificada, voltada para as pequenas e médias empresas, ou ainda o arcabouço de normas específicas, tá certo? Aqui embaixo nós já temos todas as normas do setor público, né? Aqui nos cabe, aqui eu acho que é bastante importante para nós, é a NBC-TA, que é a parte de auditoria independente de informação contábil histórica, né? Vai tratar do trabalho do auditor independente, e chama ainda a atenção da NBC-TI, que trata do trabalho de auditoria interna, conforme nós explicamos na nossa última aula, né, a explicação sobre todo o trabalho de auditoria interna, ok? Bom, ainda a gente pode tratar aqui, conforme havia dito, das revisões de NBC,
que nós temos aqui, ó, revisão, um conjunto de revisões, e ainda temos aqui algumas regras específicas, né? Um conjunto normativo para empresas de auditoria de pequeno e médio porte. Aqui, então, tem todo um guia de controle de qualidade, perguntas e respostas, além do guia prático de auditoria de instrumentos financeiros. Olha aqui, pessoal, aqui eu deixei o link para vocês do CFC, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa a página já está abrindo, bacana. Então, vejam, pessoal, o que nós temos aqui, olha, toda a parte de instrução e orientação contábil, cada uma daquelas NBCs que eu citei agora no material, você pode estar acessando aqui, estão vendo? Todas elas aqui, olha, só você clicar, você tem acesso à informação, você vai ter acesso à resolução específica do Conselho Federal de Contabilidade, e isso dá o quê, né? Isso dá segurança para que você tenha fonte confiável de informação relacionada à profissão de vocês, tá? Vamos voltar aqui para aulas. Opa, cliquei aqui errado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, vamos tratar então da NBC-TA, né? Uma NBC técnica do auditor independente, conforme havia dito. Ela é a de número 200, né? Então tem todo o arcabouço dela aqui, ela trata dos objetivos gerais do auditor independente e vai tratar ainda do trabalho da condução da auditoria em conformidade com essas normas de auditoria, ok? Então não só trata do trabalho do auditor independente, sobre a condução geral desse trabalho que vai ser desempenhado pelo profissional, né? Cito aqui, né, o livro do professor Atier, né? Na página 65, ele traz essa NBC, alguns comentários, ele descreve e relata muito bem, né? Primeiro passo, conforme eu acabei de explicar, do que ela trata? As responsabilidades gerais do auditor independente, né? O que ele é responsável, quando ele é contratado, o que ele tem que entregar, quais são as premissas básicas do trabalho dele, como é que o trabalho dele de condução para auditar essas demonstrações contábeis, né? O que ele deve fazer para que para analisar se as demonstrações contábeis da organização, da entidade, da empresa, elas foram realizadas, produzidas de acordo o rol de normas brasileiras e internacionais de auditoria. Então esse é o nosso objetivo, não é mesmo, pessoal? Conforme já falamos anteriormente, o auditor, né, o auditor externo, ele tem por objetivo dar um parecer técnico, parecer esse que nós vamos discutir lá na nossa última aula, ao final da disciplina, mas esse parecer, ele basicamente significa uma opinião embasada, estruturada, conforme apresentei para vocês em sala, se as demonstrações contábeis foram produzidas de modo correto ou não, se elas seguiram os padrões e o rigor de exigência internacional ou não, né? Então, não podemos esquecer o que é o objetivo da auditoria, né, diante da NBC 200, da NBC-TA 200. É literalmente aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Ok, pessoal? Então, por exemplo, a gente vive hoje um momento, a gente está vendo a instabilidade da Bolsa por conta dessa loucura aí da pandemia, sem entrar em outros aspectos de cunho econômico, político, legal, ou questões da própria normatização do mercado. Hoje o que nós estamos vendo aí, pessoal, é uma grande questão, né, de confiança ou desconfiança por parte das demonstrações contábeis. Então, os usuários, eles querem ter segurança para continuar realizando seus investimentos. Uma das formas de você gerar essa confiança para o investidor é por meio da auditoria de alguém, de um auditor independente, ou seja, sem vínculo com a instituição, e estabelecer que essas demonstrações contábeis foram produzidas de modo adequado, de modo correto, de modo probo, aumentando com isso a certificação de que as mesmas estão feitas, produzidas de modo correto, né? Então, o que ele fala aqui ainda, né? Que as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua administração com supervisão geral dos responsáveis pela governança.
A gente já falou isso na sala, né, pessoal? A gente não pode confundir auditoria com compliance. Mas o pessoal da governança corporativa tem que estar atento a como se deram as operações. Se eles têm um cuidado lá com as operações, a auditoria depois vai certificar o quê? Olha, as demonstrações contábeis foram produzidas segundo o rol probatório que mostra que elas estão adequadamente realizadas. Se elas estão adequadamente realizadas e sob a supervisão do pessoal da governança corporativa, significa que elas estão produzidas adequadamente, significa que a empresa está respeitando ali a legislação, a boa prática, normas de compliance, normas e seus manuais de anticorrupção, entre outros aspectos da legislação, tá bom? A gente vai dar um break aqui para o videozinho não ficar muito longo. Em seguida, a gente começa já exatamente aqui, ó, explicando alguns aspectos para em que vai se basear a opinião do auditor, tá bom? A gente já volta em seguida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, um videozinho mais ou menos uns 15 minutos. Vou dar uma baixa aqui, daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa aula. Até daqui a pouquinho, pessoal.